Eclesiastes capítulo 3, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto sagrado: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11, para encerrar a leitura, leiam vocês, amém? Vamos lá? Tudo fez o Senhor formoso a seu tempo, né? Continue. Coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, Deus, e te pedimos pela tua misericórdia, Deus, como instrumento em tuas mãos. Não somente isso, porque a palavra é tua, o povo é teu, a unção é tua. Ó Deus, tudo é teu, e da tua mão tu damos. A honra e a glória é tua, todos os atributos de glória é teu, que eu diminua e que o Senhor seja, ó Deus, aumentado, crescido, que Jesus seja evidenciado pela sua palavra. E eu agradeço pelo privilégio, ó Deus, de poder fazer isso, pela tua misericórdia. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? A palavra Eclesiastes, que é o nome do livro, é uma transliteração do termo grego, para o hebraico. Nós conhecemos esse termo já por causa de muitas mensagens e até estudo. A palavra eclésia, que é usada para a igreja, como tirado para fora. Eclesiastes, na verdade, simboliza aquele que reúne. Em hebraico, ela é correlete, e quer dizer o mesmo que professor ou pregador. Até o início do livro nos evidencia isso, quando no capítulo 1, verso 1, a palavra diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. De sorte que o livro de Eclesiastes quer dizer pregador ou professor. Mas, amados, desde o início, não, lá em Gênesis, eu quero falar hoje, subalterno ao tempo, remindo o tempo. Tem até um versículo de Paulo que diz: remindo o tempo porque os dias são maus. E como os são maus, no nosso momento, no mundo se aumentou. Então é um texto atual. Mas lá no início, quando Deus fez o mundo, Gênesis capítulo 1, verso 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e tempo determinados e para os dias do ano. Então Deus estava criando uma medida de valor, da qual denominou tempo. E serviu para disciplinar o comportamento do homem. O Salmo 104 tem uma citação muito interessante, belíssima. Salmo 104, verso 19. Não precisa abrir. Diz assim: designou a lua para as estações e o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, faz-se noite, na qual saem os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus busca o sustento. Nasce o sol, se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua obra e o seu trabalho até a tarde. Então preste atenção que Deus criou o dia para o trabalho. Deus criou a noite para que o homem se recolhesse, e esse ciclo perpetue. De sorte que a rotação da Terra em torno do seu eixo
em relação só é o que nós conhecemos de dia. E a rotação da Terra em torno do Sol é o que nós conhecemos como ano. Mas, amado, a má administração dessa medida de valor que conhecemos como tempo tem sido um grande impulsionador de males para a sociedade moderna. Por esse motivo, muitos sonhos têm sido frustrados, muitas histórias têm sido abreviadas, muitas famílias divididas e enlutadas, e até estruturas sociais têm sido inviabilizadas. Quando eu estava recebendo de Deus essa mensagem, eu escrevi essa parte, e teve assim um estalo, e eu disse, e fui buscar na internet, no dia 5 de março de 2010, então já faz 12 anos, mas essa não é a notícia única, houve vários casos depois disso, e muitos antes. Noticiado pela BBC News, pelo tabloide O Globo e outros, um casal sul-coreano. O casal sul-coreano viciado em internet deixou seu bebê de 3 meses morrer de inanição enquanto jogava na internet. O é que o jogo que eles eram viciados a ponto de deixar o seu filho, sua filhinha morrer, é um jogo em que os jogadores cuidam de uma filha virtual na web. Imagine, preferiu cuidar da filha virtual do que a filha das suas entranhas, por causa do vício. Disse a polícia local, a autópsia constatou que a morte foi de fome e sede. Só que na Coreia isso acontece. Lá já usa uma internet que nós teremos aqui. A 5G será instalada nas grandes capitais do Brasil, que é 100 vezes mais rápida do que a 4G que você usa hoje no seu celular. Imagine, muito estável, muito rápida. É um mundo assim terrível, né? Já houve outros casos de morte ligados a vício de jogo no mundo todo, e principalmente na Coreia, porque eles estão na frente, é lá onde tem o... Morreu também um jovem, supostamente por passar 5 dias jogando ininterruptamente, sem intervalos. E aqui no Brasil, amado, temos casos também, fora outros casos ligados ao tempo, você já deve ter visto no noticiário, os pais que, por uma quebra de rotina, esquecem filhos dentro do carro, a ponto do dia subir, o caso do sol, o filho tem insolação, até via morte. Pais que dizem, olha, eu era para deixar meu filho na escola e não sei, ficou dentro do carro. Porque era a esposa que levava, no dia disse, querido, você leva porque eu tenho uma consulta. No dia que o pai foi levar, essa preocupação com o que eu vou fazer depois, o corre-corre, o cumprimento, amado, da profecia do profeta Daniel, ela é evidente. Em Daniel, capítulo 12, verso 4, diz, e tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão, olha o termo que a palavra de Deus, o Espírito da palavra usou, correrão de uma parte para outra, e a ciência e o conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo isso. Demonstra uma criança de 8 anos hoje tem mais informação do que os grandes imperadores. Nero, imperadores da Babilônia, os grandes reis. Para você ver como nós estamos vivendo algo terrível, e que a igreja precisa se contextualizar e usar armas que nós temos na palavra, já vamos falar, para entender isso. Mas mesmo há 2000 anos atrás, amados, já tínhamos problema de má administração do tempo. Veja que a má administração independe do momento, o momento que nós estamos vivendo só piora a situação. Mas a parábola das 10 virgens, a conhecida parábola, essa perda de noção do tempo, aliada ao comodismo, que fez com que as 5 virgens loucas esquecessem de abastecer as suas lamparinas de azeite. Temos outros textos que evidenciam isso.
como o texto em que o casal recebeu talvez a incumbência mais importante da história. Seu pai, para José, pai adotivo, para Maria, mãe realmente genuína, né? Que nasceu de suas entranhas, apesar de ser por obra e graça do Espírito Santo, ela deu à luz, gerou e deu à luz 9 meses. E o casal José e Maria teve a função dada por Deus nesta terra, como cada um de nós temos uma função dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Não estou me referindo só aos cargos locais, mas o cargo de você como corpo de Cristo. Você tem uma função, mesmo que você não conheça. Nenhuma célula do corpo é ociosa, toda célula tem uma função. Você dentro do corpo de Cristo, você tem uma função na igreja. Você foi chamado e quem te chamou é fiel, te capacitou e te colocou com a função. Mas na função histórica e física do casal José e Maria, era cuidar de Jesus enquanto menino, enquanto adolescente, enquanto jovem, até que começasse o seu ministério. Mas narra lá o livro de Lucas, capítulo 2, de 41 a 52, que no hábito que eles tinham, preste atenção, se não é muito parecido ao que eu contei aqui dos brasileiros, esquecer criança no carro, né? Nos hábitos que tinha de subir uma vez ao templo por ano para as festas, subiu de uma certa feita, e a conversa estava muito boa com os amigos. Naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, então, né, a internet aqui era bem uma interação corpo a corpo, papo bom, conversa boa, hein? Que nós crescemos vindo nossos avós, pais, né? Era comum até onde eu morava, as pessoas, depois do café, assim, das 6 horas, 6h30, 7 horas, colocavam a cadeira na porta para bater papo os vizinhos, e aí ficava até perto da hora de dormir. Era muitas histórias, enquanto as crianças brincavam ali perto dos pais. Essa interação gostosa, amado, estava tão boa que eles andaram 3 dias pré-julgando que Jesus estivesse entre os amigos, que já não era uma posição boa. Os filhos têm que estar com os pais. Hoje, muitos problemas sociais é quando os filhos ficam com terceiros. Recentemente, uma creche em São Paulo foi até fechada, e lá se descobriu que as crianças eram pequenas, ainda torturadas, colocadas num banheiro, amarrada, porque chorava, e aquilo tudo. Foi noticiado, isso tem 1 a 2 semanas. E os pais pagando caro. Dizendo, eu vou trabalhar, vou deixar meu filho, minha filha na creche, julgando que estava bem tratado, e às vezes a câmara fraga, muito desmando. Eu vi uma cena triste, em que uma criança deixaram numa piscina, e ela virou, a boia virou, ficou de cabeça para baixo, e está lá o monitor, e a monitora estava olhando, pensando não sei o que, e o tempo passou, e a criança afogou-se, a ponto de não ter mais jeito de morrer. E o pior da cena é que via que ela tinha um monitor para olhar, a função dela era olhar, ela estava fazendo outra coisa, enquanto a câmera gravava, o monitor perto dela, e ela sem olhar, e a boia virou, e a criança ficou virada. De sorte que, lá 2.000 anos atrás, depois de andar 3 dias, se deram por si, cadê Jesus, o Salvador do mundo, aquele que foi profetizado pelo profeta, que haveria de nascer, ele salvaria o seu povo do seu pecado? Cadê Jesus? Cadê a nossa função? E voltaram procurando. Encontraram ele lá no templo, junto com os doutores, falando, ou seja, Jesus não saiu de Jerusalém, não andou pelo caminho, não estava com os amigos, não estavam com ele, e passou 3 dias no templo. Ainda bem que estava num lugar bom entre os doutores, e ali destilando o bom conhecimento que ele tinha, porque é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e é a palavra viva do Pai. Mas preste atenção que essa situação poderia se desenrolar de outra forma. Então veja, amados, que nós, como servos de Deus, que conhecemos a palavra e que temos ferramentas espirituais, a palavra desta manhã é para chamarmos a atenção do tempo dedicado a Deus para a leitura da palavra. Graças a Deus, nosso pastor sabiamente colocou a igreja para ler a Bíblia. E quando você tem um compromisso, é um estímulo, né? Nós estamos aí lendo os salmos e seguindo, né? Tempo dedicado à oração, tempo dedicado de comunhão com os irmãos na igreja. Nos cânticos, que são os livros de salmos, muitos evidenciam isso. Eu vou citar só 2 pequenininhos, ficam juntinhos, 133 e 134. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. União é ter o mesmo pensamento. Ele diz,
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos vestidos. O salmista exemplificou o que acontecia na consagração sacerdotal, lá no início, e estava exemplificando que Cristo hoje, que é o cabeça da igreja, a palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, esse óleo que Cristo, que é ungido, tem, é liberado a nós quando estamos em união, em comunhão. Ele vai descer por todo o corpo até a orla dos vestidos. É como o orvalho de Hermon, Aramachou de Cai, que desce sobre o monte de Sião. Neste instante, a irmã falou, aí a terra está arada, a terra está preparada. O gotejar de Deus, o método de doutrina de Deus é um gotejar contínuo. Deus não trabalha com dilúvio. Há essa ideia de dizer assim, olha, você vai receber num congresso aqui de fim de semana, num evento de fim de semana, um dilúvio de unção de Deus que é tremendo e você já está pronto. Não é bíblico, amado. Desde os primórdios a palavra diz que a ação de Deus é um gotejar contínuo, como uma planta que é regada. Ninguém pega uma mangueira, um esguicho, coloca numa planta e diz, deixa aí aberto para botar logo muita água, porque aí eu não preciso molhar a semana toda, a planta morre. Então, Deus que é sábio, diz assim em Deuteronômio 32:2, goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Aleluia. Em Oséias 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Ele não diz, virá como o aguaceiro que está caindo na zona serrana do Rio de Janeiro, que acaba com tudo, destrói casa, vira carro, tira árvore e mata pessoas. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com o gotejar. E para que esse gotejar chegue a você, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, que é a busca de Deus no seu quarto de oração, na tua casa, o tempo de leitura, o tempo de comunhão com a igreja, o tempo em que você diz, olha, Senhor, eu estou aqui no lugar, desce a chuva, ó, faz chover, Senhor, sobre mim, louvado seja o nome do Senhor. Ainda o Salmo 134, dizeis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que fica em casa, com o controle na mão, procurando entretenimento. É assim que diz o texto? Não, então vamos voltar. Eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis, isso não é pastor Daniel, não, é a Bíblia Sagrada, é Cristo, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai a mão no santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. A bênção, amado, essa bênção você recebe quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E hoje você está aqui nesta manhã, você é um abençoado. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há 3 fenômenos, amado, terríveis, que observamos na sociedade moderna em relação ao tempo. E são fenômenos que necessários ao ser humano, mas que o príncipe desse século se assenhorou para poder deturpar aquilo que Deus fez formoso ao seu tempo. Nós lemos no último versículo 11, do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo fez o Senhor formoso ao seu tempo, e a eternidade colocou no coração do homem. Mas veja bem, primeiro fenômeno, nos ambientes de trabalho, cada dia se tem mais tarefas com o menor número de trabalhadores. Eu vivencio isso desde os anos 80, quando eu comecei a trabalhar, entrei no setor, na falida multinacional Mesbla. Eu entrei no setor e tinha 9 pessoas. Quando eu saí, já no meado dos anos 90, tinha 3. Todos os apelos grevistas, por diversos setores de trabalhos públicos, na pauta sempre tem reposição de pessoal. Olha, está faltando gente. Não basta só o salário, coloca a gente, faz concurso, que o negócio está estreito. A polícia reclama. Os bancários reclamam. Todos os setores, amado. No ambiente escolar, fundamental e acadêmico. Então, eu quis dizer no primeiro tópico que temos muito trabalho para pouca gente. Sempre trabalhamos mais.
veio a informática, e diz, o computador vai ajudar aquela conversa e tome trabalho, que o povo fica muito cansado mesmo, e é normal. No ambiente escolar, fundamental e acadêmico, a quantidade de informações absurda devido ao aumento da ciência e do conhecimento, para competir a vaga nos cursos superiores, hoje pós-graduação todo mundo tem. As pessoas que querem se diferenciar estão se lançando ao mestrado e ao doutorado. Eu sempre coube a mim, na guarda dessa parte da família, entre eu e Josi, ir comprar os livros todo ano, né, na escola. E eu sempre percebia mais pesado, mais grosso, aqueles módulos só faz crescer, e é justificável, amado. O que se tem de conhecimento de ciência? Antigamente, só se operava por corte. Hoje, por laparoscopia, quase todas as cirurgias. Hoje é possível, com a internet 5G, um médico estar na Europa e operar um paciente no Brasil. Ele vai operar pela internet, preste atenção a isso aí. Não vai precisar mais dizer, olha, o doutor está viajando, adia a cirurgia, ou então o doutor está chegando e o paciente está mal, mas o especialista, ele não, onde ele estiver, ele vai operar pelo 5G. Tudo robotizado, a ciência. Então, as nossas crianças estudam cada vez mais. É um avalanche de informação. Ficam também estafadas. Nos lares, no dia a dia, a sociedade em geral, além das tarefas do lar, temos um avalanche de entretenimento como nunca houve na face da terra, devido à própria tecnologia e à internet. Ou seja, o príncipe desse mundo tem ocupado as pessoas nessas três áreas, para que ninguém tenha tempo de buscar a Deus, não tenha tempo para intimidade com Deus. Se a igreja hoje não tivermos, nós como igreja, autodisciplina, esse secularismo ocupacional nos tira da posição que Deus preparou para nós. Mas isso, amado, também não é novo. Quando olhamos para as Escrituras, Jesus conta uma parábola, que um grande rei, e essa parábola simboliza o reino de Deus e a salvação. Um grande rei dá um grande banquete só para nobres e manda os seus servos convidar esses nobres, venha para o banquete do rei. E aí diz o texto sagrado que um disse, olha, comprei um campo, importa ir vê-lo. Hobby e entretenimento. Você comprou o campo, é seu, você está com a escritura, vai fazer a obra de Deus, outra hora você vê. Não, eu tenho um vê-lo, sabe o que é? Vai ficar admirando aquilo que eu comprei. Olha que campo lindo. Olha ali, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Ele disse, olha, eu não posso ir para o banquete, não. Porque eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Trabalho, hobby, entretenimento. Rogo que não me tenha por excusado. E um outro disse ao servo do rei, não posso ir ao banquete porque casei-me com minha esposa, obrigação familiar, portanto não posso ir. E hoje as desculpas são essas, amado. Trabalho demais, estou estudando muito. Ou então o entretenimento robotônico, a pessoa diz, olha, não deu, eu me perdi. Aí você volta um pouquinho mais. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que o próprio Jesus cita em Mateus o que aconteceu nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio, comia e bebia, o entretenimento. Não tinha televisão, não tinha internet. O que o povo fazia muito no passado, até em filmes épicos? Era comilança e festa. Você pode ver. Comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, obrigação familiar. E não viram quando Noé entrou na arca e veio a chuva e levou a todos. Apesar das épocas, desculpas são sempre as mesmas. Os índices da pandemia, amados, já baixaram sobremaneira. Os ímpios até me surpreenderam, que eu pensei que ia demorar mais, mas já marcaram o carnaval. Vai ter carnaval no Rio, agora em abril. As escolas de samba já estão todas prontas. O Sambódromo vai abrir. Vai haver desfile. Vai ter carnaval em Salvador, no Etno Auge, aqui na Paralela.
Está anunciado, ingressos estão sendo vendidos. Inclusive a promoção era, acho que era até ontem, ou até sexta-feira, para comprar a casadinha mais barata. Pastor, como você sabe, eu ouço notícia, mano. Por causa de um versículo só, examinar e tudo e retende o bem. Eu tenho que olhar, até para falar aqui, senão fica um pastor que só olha aqui as coisas, mas não está assimilado com o cotidiano, e às vezes para correlacionar, para exortar, para edificar, fica difícil. E a igreja vai continuar como, amados? Como devemos agir neste momento? Que os ímpios estão dizendo, olha, aquele tempo que a gente perdeu, agora Satanás vai esbaldar nesse carnaval. As almas que Satanás não pôde tragar, vai tragar agora. As pessoas que não extravasaram sua carne vale, vai extravasar agora. E a igreja, e nós cristãos, estamos esperando para agir, para voltar a comungar, para voltar a exercer a boa milícia da fé. É tempo, amado, de orar, de buscar a face do Senhor. É tempo de enchermos a nossa lamparina de azeite. É tempo de dizer ao mundo que esta vida é passageira e que existe um inferno, uma perdição eterna. Mas dizer também que existe um céu de luz e de delícias e a vida eterna. É tempo, amado, de dizer ao mundo que Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar por amor de nós, e que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, que está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Oséias diz no capítulo 10, verso 12, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de pouso, o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nos choca citar que o caso do casal coreano que deixou a filha morrer de inanição e fome. Mas me chocou muito mais, e talvez choque a você. Eu rabisco a mensagem em oração, e o Espírito Santo disse, diga à minha igreja isso. Eu vou dizer agora. Ainda bem que você está sentado. Tem cristãos, isso saiu de Deus, amado. Tem cristão deixando o seu homem interior, o seu espírito recriado à semelhança de Deus, que a semelhança de Deus é o teu espírito recriado, não a tua carne. Porque Deus não tem doença, não é baixo, não é alto, não é feio, não é bonito, não é amarelo, não é negro, não é sarará, não é branco. Deus é espírito. Então nós somos a semelhança de Deus no nosso homem interior. Tem deixado o seu homem interior, o seu espírito, morrer espiritualmente de inanição, sem alimento espiritual, com fome, sem graça, sem unção, sem forças para buscar a Deus, porque perdeu o bom costume, o hábito de se alimentar espiritualmente, que já foi uma constante no passado. Então não somos melhores não, que aquele casal. E talvez quando eu falei tanto, disse, que absurdo, né? Que absurdo agora. Tem cristão conformado, pastor Marcos. Dizer assim, eu sei que eu estou mal diante de Deus, mas vamos ver até onde isso vai dar. Deus vai ter misericórdia em algum momento. Deus tem misericórdia a todo tempo, amado. A misericórdia é a causa de não ser consumido. Novas são a cada manhã. O que está faltando é você tomar posse dessa misericórdia. Ah, Ramassúria. Deus não mudou, a misericórdia está aí. Não espere misericórdia semana que vem, mês que vem, ano que vem. Um congresso que a igreja vai fazer, o pastor vai chamar um vaso cheio da graça, que vai chegar aqui, vai colocar na mão na tua cabeça, você vai rodopiar, você vai sair falando em mistério, rodando igual a peão. Isso é conto de caruchinha, amado, de crente emocional. O tempo aceitável é agora, agora Deus está aqui. A graça de Deus se renovou de ontem para hoje, ela está aqui. A misericórdia do Senhor, nós precisamos é tomar posse. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Ah, Ramachúria, envia a mim, usa a mim, Senhor, eu quero. Deseje, Paulo disse, desejai com zelo os melhores dons. Que dons são esses? Dons que te levem a falar, que te levem a profetizar, que te levem a mais almas perdidas, que te façam uma bomba de Deus para mudar
o seu convívio, o seu ao redor. É tomar posse e dizer, Senhor, eu quero, eu desejo de Ti. É reconhecer, Senhor, eu posso, entre do Teu quarto, Senhor, eu posso não ser nada agora, e não sou nada mesmo, não tenho. Mas, Senhor, eu ainda posso reconhecer e Te pedir, me encha. Eu duvido que Ele vai recusar essa oração. É porque a oração que Deus mais recebe, sabe qual é? Senhor, eu vi aquele carro tão bonito. Olha que eu já tenho um carro bom, viu? Ano que vem, quando eu terminar essa prestação, eu vou dar de sinal, vou pegar aquele, Senhor. Olha, Senhor, se eu comprar aquela casa, aquele resort, para eu, nos finais de semana, nos feriados, poder descansar, vai ser uma boa, né? Olha, Senhor, eu quero que meu filho seja o maior médico dessa cidade, amém. Não é ruim, não. Medicina está pagando muito bem. Mas tem cliente para medicina, gente doente. Mas tem outra forma de mudar isso. Dizer, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor cura. Senhor, dá para mim o dom de cura. Se o Senhor me der o dom de cura, eu prometo ao Senhor que eu faço visitas nos hospitais, toda semana. Nem que seja os domingos à tarde, um dia na semana eu vou lá. E há de ser, Senhor, que aquele que eu colocar a mão, o Senhor vai cumprir o dom que o Senhor me deu e vai se levantar, nem que seja o doente terminal, para toda a equipe médica se converter a Ti de joelho, dizendo, só o Senhor desse crente é Deus. E saia nos jornais, nos tabloides, haja uma revolução, dizer, olha, tem um crente cheio da graça, que ele coloca a mão, e pode ser o doente terminal, o corpo volta a funcionar, o rim volta a funcionar, aquele que está em coma volta e diz, eu tive uma visão que um homem de branco chegou para mim e disse, você vai voltar porque o meu servo está colocando a mão sobre você e agora eu quero converter. E eu vou falar à minha família e a família vai dizer, não, eu creio, eu quero esse Deus. E daqui a pouco essa família está sentada ao seu lado na igreja, com as mãos levantadas dizendo, o santo dos santos, a fumaça se esconde, só teus olhos me vêem. Desejo maravilhoso. Veja como o desejo pode ser, amado, inclinado para o querer de Deus. E isso é muito ávido na Bíblia. Porque quando olhamos os evangelhos sinóticos, em Mateus vamos encontrar um pedido dos discípulos que diz assim, Senhor, deixa eu ver se eu me lembro o texto. Ele pede ao Senhor um pedido para o Senhor dar bens. Quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens, o escritor em Mateus escreveu, acho que ele o pedirem. Bens. Bens são bens, pode ser materiais, bens, de toda forma, até dinheiro. O mesmo texto em outro evangelho sinótico, acho que Lucas escreveu diferente de Mateus. Se vós que sois maus, lembrei o texto, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Ah, pastor, já tenho, eu sei, mas peça uma profusão maior. Peça aquilo que a geração passada cantava. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, eu navegarei. Esse hino continua a ser moderno. Peça o Espírito Santo. Peça, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor diz que o Senhor usa as coisas que não são nada, os que não são para confundir as que são. Tem tantos pastores aí, que tem igrejas grandes, trabalhos televisivos, radiofônicos, amém, estão pregando o evangelho. Tem jato particular, amém. Deus abençoe cada um deles, não estou falando mal. Mas, Senhor, me enche da Tua graça, me enche da Tua unção, para que comece um avivamento na cidade de Salvador através de mim. Que pedido, que ousadia, né? Que pedido.
eu tenho certeza que Deus vai se agradar desse pedido. É porque às vezes nós somos mesquinhos, amados, no pedir. Somos mesquinhos. Paulo advertiu a igreja da Galáxia dizendo: corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levando toda a massa. Gálatas 5, 7. A igreja de Éfeso, Éfeso 5, 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero entrar na homilética da mensagem dessa manhã, para que você entenda melhor como aplicar o que Deus já falou até aqui, e o que vai falar até os 10 minutos mais, no máximo, que eu vou levar. Benefício de uma boa administração de tempo. Amado, isso vai desde o seu sucesso profissional, do seu sucesso social, passa pelo seu sucesso espiritual. Isso se aplica a tudo, mas eu quero falar do espiritual, porque o espiritual vem primeiro. E se o espiritual estiver bem ajustado, o teu social e o teu profissional serão beneficiados com a bênção, porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós, de alguma maneira, até desapercebidamente, temos investido. Nós buscamos primeiro as coisas e depois o reino de Deus. Mas a Bíblia, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Eu falava na preleção, quando tive a oportunidade anteriormente. Em primeiro lugar, benefício de uma boa administração de tempo. Estabeleça tempo para cada tarefa, priorizando o tempo com Deus. Não pense, amado irmão, que você vai ter sucesso em nenhuma área da tua vida, se você não tiver uma disciplina de tempo com Deus. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente ímpio que tem. Tem mesmo. O ímpio vai ter, porque o ímpio não é regido por essa palavra. O ímpio está recebendo outro tipo de bênção. Tudo que o homem recebe, seja até ímpio, recebe de Deus. Mas quando o homem tem um compromisso com Deus, já conhece a Deus, Deus nos trata pelo conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele é ignorante, ele recebe o dom. Silvio Santos recebeu o dom de ser empresário. Tudo que ele faz vira dinheiro. Tudo que ele pensa vira dinheiro. Baú da felicidade, Jiquiti, televisão. Se ele inventar uma outra coisa, vai ganhar dinheiro. Foi um dom que Deus deu a ele. Mas a mim, a você, porque conhecemos a palavra, Deus vai dizer: não, você pode até ser mais rico que o Silvio Santos, mas você vai ter que alinhar aqui. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Percebeu isso aí? Isso é muito sério. Então não adianta dizer: Asaf disse isso, eu quase escorreguei meu pé, porque eu olhava para o ímpio e via a prosperidade dele. Salmo 73. De que me vale servir ao Senhor? De que me vale gastar tempo com Deus? Mas Asaf estava achando que o critério de Deus para o ímpio era o mesmo para ele. Não, o ímpio vai prosperar de qualquer forma lá, segundo as regras do mundo. E é bênção de Deus. Mas para Asaf, ele tinha que entender, como ele diz no final do Salmo: para mim, bom é aproximar-me de Deus. Não, a tua prosperidade vem quando você se aproximar de Deus. Porque você é meu, você tem uma aliança, você tem conhecimento. E ele ainda viu mais: esses que prosperam cedo serão ceifados, mas aquele que faz a vontade do Senhor subsiste para sempre. Então, amado, homens de sucesso na Bíblia, narrado nas Escrituras, demonstrou o segredo. Quer o segredo do sucesso aí? 2022. Davi, no Salmo 55, versos 16 e 17, diz: eu, porém, invocarei a Deus e ao Senhor, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Diga comigo: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei a Ele, e Ele me ouvirá. Eu gosto dessa escritura, amado, porque quando tem uma coisa assim que nos choca, a gente diz: vou olhar por quê. Quando eu li esse versículo, mas por que de tarde? Por que não de manhã logo, né? Acorda, não é assim? É porque para os judeus o dia começava não de manhã, mas começava no início da tarde. A primeira vigília da noite era o dia seguinte.
Então o dia terminava aí 5, tal. Quando eu ia começar às 5, 6 horas por dia, ele disse, dá um de tarde aqui. A primícia, eu vou adorar com a primícia do tempo que é do Senhor, da intimidade com Deus. Por isso que ele começa dizendo de tarde, que na cultura dele, de tarde é o início do dia. Pela manhã e ao meio-dia, orarei a ele, ele me ouvirá. Coisa linda, né? Daniel, capítulo 6, verso 10, segundo exemplo. Quando Daniel soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, veja Davi e Daniel. Punha-se de joelho e orava, dando graças a Deus, diante do seu Deus, e também como antes costumava fazer. Daniel já tinha esse costume. Quando viu o edito, disse, olha, a partir de agora, por 30 dias, o edito era esse. Quem não se dobrar, ou quem não fazer petição, só ao rei, vai ser lançado na cova do leão. Não pode fazer petição a nenhum outro Deus. É greve espiritual na Babilônia, amigo. Petição só a ti, ó rei, porque é grande sempre, rei da Babilônia. O rei disse, que bajulação desses meus súditos, legisladores, mas é 30 dias só, eu vou assinar. Assinou. Ele disse, agora a gente pega Daniel, que procurou e Daniel, defeito, não encontrou. Se agora a gente pega ele, vamos ver se ele vai continuar com aquele costume. Botou alguém de tocaia. Daniel era um dos principais, conhecia o diário oficial lá da Babilônia, e leu, mas dobrou o joelho mesmo assim, em direção a Jerusalém, e orou. Aí disseram, ó rei, aquele que tu amas, que anda aí colocando até um pouco acima de nós, violou o decreto, e agora o senhor sabe que só tem uma punição, é a morte, é a cova dos leões famintos. E quem disse, amado, que obedecer a Deus é ruim? Obedecer a Deus gera vitória, gera milagre, gera experiência. A experiência de Deus guardar homem de férias famintas só aconteceu por causa da fidelidade de Daniel e da persistência em continuar fazendo o que fazia. Não importa se hoje a internet é 4G, amanhã é 5G. Não importa se o mundo está pregado 24 horas no Facebook, no Instagram. Você pode ter o seu Facebook, o seu Instagram, mas você tem disciplina de dizer, eu tenho meu Facebook com Deus, é a cara no livro para buscar o Senhor, ler a tua palavra. Eu tenho a minha internet com Deus, quando eu disse com ele 00, as 2 marcas do joelho. Eu nada sou, Senhor, mas eu quero intimidade. O céu se abre e eu tenho visões de Deus. Aleluia. Quer aplaudir? Pode aplaudir, amados. É a Jesus, não é a mim. Aleluia. Não abra a mão, amado. Depois você vai para a tecnologia, cheio da graça de Deus, para até destilar aos homens. Davi fazia isso. Buscava a Deus 3 vezes o dia. Foi o maior rei de Israel. Daniel foi o principal dos príncipes do rei da Babilônia e do Império Persa. Mudou o império, ele continuou sendo o que era, porque quem é com Deus, Deus é fiel. É promessa de vitória na minha e na tua vida. Se cumprirmos um versículo conhecidíssimo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 2 dos 4 tópicos. Exclua da sua vida, da sua lista de tarefa, aquilo que toma tempo e não edifica. Ah, meu irmão, é o que mais tem, pastor Marcos. Pastor, tu está inventando versículo? Não, amado. Eu correlaciono os versículos escritos há 2000 anos atrás com o tempo da agora e ele é moderno. Passe tudo pelo crivo de Deus. Eu chamo esse versículo, Filipenses 4:8, peneira santa. Quer ver? Quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, isso ocupe o seu pensamento. Então, peraí. Vou passar na peneira santa. Se for besteró, fora. Aí o tempo vai começar a aparecer, que você está tirando besteira. E o que tem de besteira, meu amigo, o que tem de besteró, só a misericórdia de Deus. Em terceiro, esse eu fui rápido. Valorize a obra que Deus colocou na sua mão para fazer, acima dos convites do cotidiano.
Aprenda a dizer não, amado. Nem sempre a gente pode estar em tudo, não. Senão se complica a sua vida. Porque o turbilhão de convite. Ah, pastor, mas onde é que você viu um texto que tinha convite e o cara deixou de ir? Vamos lá. Neemias 6,3. Neemias tinha uma missão. Saiu lá de copeiro do rei, choroso, amargurado, porque soube das notícias que Judá estava com as portas queimadas, os muros derribados, e Deus colocou no coração dele o desejo de reconstruir. O rei liberou, e ele saiu, viajou. Quando ele chegou, juntou com algumas pessoas, e estava reconstruindo o muro, e restaurando as portas. Você é construtor de muro, restaurador de portas espirituais, no tempo, na tua Jerusalém de hoje. Quantas portas tem na tua casa para ser restaurada, quantos muros, quantas brechas tem que ser fechadas na vida dos seus familiares, vizinhos, amigos de escola. Você tem uma missão semelhante ao de Neemias. E aí Neemias estava fazendo. 3 inimigos, Sambalá, Tobias e Gesem o Arábio. Ficava tentando tirar Neemias. Olha o que diz o versículo, Neemias 6,3. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu descesse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. Da mesma forma eu respondi. Veja que o diabo é persistente, viu, amado? E o crente tem que aprender a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E houve a quinta, olha o versículo 5. Então Sambalá, ainda pela 5ª vez, enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. E a carta dizia assim, ó, vamos nos encontrar, sabe aonde? No templo. Rapaz, o diabo é sujo. O cara está lá restaurando o muro, o templo está caído também. Disse assim, não, mas vamos fazer uma reunião no templo. Se você ler depois Neemias 6, você vai ver que o intento de Sambalá dizer, ele vai e chegamos lá, nós vamos matá-lo, porque não queremos que ele reconstrua o muro nem as portas da cidade. Então, inventou uma história para tentar dar uma camuflada que era algo, ó, o templo não tinha culto, porque todo mundo foi levado para o exílio. Vamos no templo, a reunião vai ser lá, para ver se ele já templo, ele gosta das coisas de Deus. Então, o maligno, às vezes, traveste a coisa para poder, mas ele respondeu da mesma forma, amado, e não desceu. Então, aprenda a dizer não. E quando eu falo templo, não estou falando do local de culto, aqui é um salão de reunião. O templo principal, já aprendeu aqui, aprendeu até na visão celular, que é a nossa meta aí de almas, é você. Paulo disse, não sabeis vós que o vosso corpo é templo? Então, quer dizer, você não pode atrapalhar a busca de Deus, a leitura da palavra, porque tem um convite. Imagine, se tu tens um compromisso com Deus na sua oração, ou quem sabe até um congresso em que você vai se encher da palavra, ouvir algo novo, aí vem, olha, vai ter aqui um encontro, alguma coisa. Não, você tem que aprender a dizer, não, eu já tenho um compromisso, eu não posso. Esse dia eu não posso, essa hora eu não posso. Olha, vai ter um baba aqui, uma feijoada aqui do pessoal do trabalho, vai ser no domingo, dia 10 de manhã. Você vai dizer, não posso. Eu tenho um compromisso inadiável. Em quarto e último, amado, um tempo dedicado a Deus e ao seu santuário. Estou falando sua vida, você é santuário. Claro que podemos também correlacionar com o local de culto, a união dos santos. Vale mais do que 1000 dias em outro lugar, o Salmo 84, 10 diz isso. E aí, amado, no campo de atuação, no meu campo de atuação, isso é facilmente aplicado. Viu? Os irmãos sabem que eu sou contador e trabalho com vários clientes. E às vezes uma pessoa tem um capital, investe de algo, se doa, fica 2, 3 anos, 5 anos tentando ali o negócio para frente, e no final ele diz, olha, não dá certo, fecha, perdeu o investimento, ainda ficou com dívida. E às vezes uma pessoa que prioriza Deus, às vezes nem capital tem, mas porque ele prioriza a Deus, aí o Senhor diz assim, olha, faça isso. Ele ouve essa voz dizer, enquanto ele estava lá fazendo a obra de Deus, ajudando a causa do Senhor. Aí ele vai e faz aquilo, prospera, se torna um grande e próspero empresário. Sem muito tempo, sabe por quê? Porque com Deus você não perde nunca, você ganha.
Ah, pastor, onde é que está isso? Vamos lá. Jacó trabalhou para Labão 7 anos por Raquel. Pelo costume, a noiva era coberta com um véu, não podia ver o rosto, ele casou com Leia. Não é essa que eu amo, não. O costume daqui é assim, se você quiser a outra, mais 7 anos de trabalho. Trabalhou 14 anos sem salário, só com a refeição. E o salário era você ter a filha do patrão. Mas Jacó tinha uma promessa, ele fez um voto. Ele disse, se o Senhor for comigo e nessa jornada eu voltarei a este lugar. Vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der e vou erguer uma pedra, ir lá, Betel. Aí ele deve ter buscado a Deus. Eu estou sendo ludibriado aqui. 14 anos, não é 14 dias, amado. Quando ele buscou a Deus, sabe o que aconteceu? Deus disse assim, vai fazer o seguinte, você pega 3 varas, e o tipo da vara, amado, está lá descrito na Bíblia, é aquele mesmo material que faz o palito de picolé. É uma vara que você pode pegar uma faca e moldar ela facilmente, não era madeira firme, não era jacarandá, não. Você vai fazer 3 varas, uma listrada, outra malhada e outra salpicada. Coloca no bebedouro das vacas que estão, quando elas vierem grávidas, todo que nascer malhado, salpicado vai ser seu, faça lá esse aliança. Chegou e disse, Labão, eu tenho um negócio, eu estou aqui trabalhando sem salário, e vamos fazer o seguinte, tudo que nascer malhada, salpicada e listrada é minha. Labão disse, bom negócio, porque só nasce uma malhada, salpicada, listrada, de vez em quando. Tem até uma música de Rita Lee, que diz, ovelha negra da família. Aí, só que ele já tinha a aivarinha, ele colocou lá e só começou a nascer agora, malhada, riscada e salpicada. E branca, ó, Deus mudou o quadro. Com pouco tempo, o patrão disse, ó, saia, leve sua família, você já está ficando mais rico do que eu. Ele saiu abastado. Está vendo quando Deus manda fazer uma coisa? É rápido, se você tem o coração em Deus. Ah, pastor, você achou um exemplo isolado. Vamos para outro, vamos. Fome na terra de Gerar. Isaac foi para, ou fome na terra de Israel, de Canaã ali. Ele foi para Gerar, a terra dos filisteus, onde tinha ainda alguma coisa, mas estava em fome também, sem água. Aí os poços que estavam entulhados, ele começou a cavar. Disseram, não, aqui quando deu água é nosso. A pouca água aqui, esse é nosso. Ele foi para outro. Ele estava debaixo da unção. E continuou sendo fiel a Deus. Ele foi para o outro, deu água, esse é nosso também. Aí ele cavou um terceiro, deu uma água melhor ainda. Amado, quando Deus está no negócio, é rápido. Se chamou Reobote. Você sabe o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com o pai dele. Os homens dali disseram, eu quero fazer aliança com você, estou vendo que Deus é contigo. O negócio bom é me associar a você. Porque está todo mundo aqui sofrendo com a seca. Você, onde coloca a mão, dá a maior riqueza naquele tempo, que era água. Amado, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. O Senhor diz, porque eu, o Senhor, não mudo, vós não sereis consumidos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está falando a mim e a você. Dê o tempo de Deus e você vai ver a tua vida mudar em 2022 ou em qualquer ano. Vamos ficar de pé, eu convido o conjunto a louvar o Salmo